Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal, tá bom? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a aprovação da lei que aconteceu no último dia 10, né, de junho, o projeto de lei 5.122 de 2023, que fala sobre a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Está tendo muita dúvida, muita discussão. Esse é um tema que está longe de se pacificar através dessa legislação. E eu vou trazer aqui alguns pontos importantes da lei e depois eu vou passar as impressões do que fica para futuro com relação à aplicabilidade dessa norma aqui, tá? Primeira coisa é o volume de recursos disponibilizado para a aplicação dessa norma. Quando o projeto de lei foi idealizado lá atrás, a ideia era utilizar os fundos do pré-sal, lá 30 bilhões seria o volume de recursos direcionados para esse projeto de lei. Depois, muitas emendas foram indicadas, algumas emendas foram propostas como forma de aumentar esse limite, porque o volume de 30 bi, apesar de ser um valor relevante, para a situação que se encontra hoje, os créditos estressados do crédito rural, que são de mais ou menos 800 bi, é um volume que é insuficiente, não chega nem a 10%, na verdade não chega nem a 5% do que efetivamente precisaria para cobrir todo esse problema que existe dentro do endividamento do agronegócio, né? E aí, em determinado momento, chegou-se ao número de 110 bi de volume a ser direcionado para esse socorro aqui dos produtores rurais. No final das contas, o projeto que foi aprovado aqui, ele não estabelece um limite. Então, assim, não existe um volume total de recursos que vai ser direcionado para esse projeto. O que ficou a cargo do Poder Executivo, isso está previsto lá no artigo 2º, inciso 3, parágrafo 3º, inciso 1 do projeto de lei aprovado aqui, tá? Então, terá como limite global o valor definido pelo Poder Executivo. Por quê? Porque o Poder Executivo tem a discussão e tem os elementos para direcionar orçamento para determinada política pública, né? Então, houve um embate muito grande aí com relação a uma limite de recursos para determinado projeto de lei, enfim. Isso é ruim. Por quê? Porque o governo ele não tem orçamento para isso. A legislação, se viesse, eu acredito, estabelecendo um limite, provavelmente ela seria inconstitucional nesse ponto, porque ela estaria disponibilizando um recurso que na verdade não existe ou não estaria disponível, que colocaria em xeque aí as contas públicas e tudo mais. Então, assim, o projeto de lei ele foi aprovado, mas na prática a gente não sabe como ele vai ser aplicado. A gente não sabe nem se vai ter recurso, porque isso ficou a cargo do Poder Executivo, tá? Então, a situação foi de aprovação de um projeto de lei, mas que não se sabe exatamente quantos de recursos serão utilizados. Em tese, de início, eu acredito que estará disponível o recurso do pré-sal, né? Mas a gente não sabe quanto que vai ser desse limite e esse valor a gente já sabe que é pequeno, ele é suficiente. Beneficiários, quanto vão poder acessar desse recurso? Os produtores, pessoas físicas, vão poder acessar até 10 milhões, é um limite de utilização de até 10 milhões por pessoa física, e associações, cooperativas, etc., vão poder acessar até 50 milhões para renegociação de dívidas, tá? Quais as dívidas serão abrangidas? O crédito rural de custeio, comercialização, investimento e industrialização, operações que tenham sido objeto de renegociação ou de prorrogação até dia 30 de 4 de 2026,
em situação de adimplência após essa renegociação. Então, aquelas operações de custeio, industrialização, comercialização e investimento, que foram renegociadas até 30/4/2026, se elas estiverem em dia, elas vão poder também participar dessa renegociação dentro da legislação aqui. Outra possibilidade, crédito rural de custeio, comercialização e industrialização que estejam inadimplentes, contratadas até 31/12, em inadimplência a partir de 1/1/2024, tá? E ainda inadimplentes em 30/4/2026. Então, assim, as operações ainda não vencidas, elas não entram nesse projeto, tá? Elas não entram. E as que venceram a partir de maio também não vão entrar. Então, você contratou o crédito lá atrás, os vencimentos começaram a acontecer ou vão começar a acontecer a partir de maio de 2026, eles não se beneficiam do projeto, tá? Evidente, né, pessoal, tem um recorte aqui, né? Que o recurso ele não é suficiente para acessar a todos. Cédulas de produto rural emitidas por produtores rurais em favor de instituições financeiras, cooperativas, fornecedoras de insumo, originalmente emitidas até 31/12/2025 e inadimplentes entre janeiro de 24 a 30/4/2026, tá? Então, as inadimplentes, cédulas de produto rural inadimplentes poderão entrar aqui, desde que vencidas até dia 30/4, para frente também não entre. Aí fala de umas outras operações aqui, mas um pouco redundante. O requisito principal de acesso, isso mudou bastante lá do projeto original. Ser produtor ou cooperativa agropecuária que tenha registrado entre 2019 e 2025, dentro desse ato aí, perdas em 2 ou mais safras que resultaram em redução de no mínimo 30% da renda bruta agropecuária esperada para a respectiva safra e ou atividade financiada pelas operações a serem renegociadas. Então tem que ter 2 situações de perda com 30% no mínimo de prejuízo, tá? A comprovação tem que ser permitida por um laudo profissional habilitado que demonstre essas situações aqui, esses requisitos. Vai ainda, depois de aprovada a legislação, ter um decreto regulamentador. E talvez esse decreto regulamentador estabeleça requisitos e formas para que esses laudos sejam feitos, né? Requisitos mínimos de preenchimento de pré-requisitos por parte de quem vai elaborar os laudos, para que não haja nenhum tipo de fraude, coisa nesse sentido, né? Então, assim, a lei ela foi ampla, a lei ela é boa, mas ela não tem recurso suficiente, né? Então, qual que é as impressões que ficam, pelo menos por hora? Não vai resolver a vida do produtor. Alguns produtores serão beneficiados. Eu acredito que o decreto possa até buscar uma preferência dos produtores da agricultura familiar e de pequeno e de médio porte, o que invariavelmente acaba deixando de lado a agricultura empresarial. E a gente tem que ver ainda se não vai ter questionado nenhum tipo de inconstitucionalidade dessa lei. Já houve sinalização por parte do governo federal nesse sentido, né? Do Poder Executivo. Então, assim, ainda tem muita coisa a ser discutida sobre esse projeto. A ideia é que, para aqueles produtores que estão com dívidas já vencidas ou a vencer, continuem com as estratégias junto com o seu corpo jurídico, né? Partam para o alongamento, façam as medidas necessárias, porque se a lei vier e beneficiar o seu caso específico, ótimo. Caso contrário, você já está tomando as medidas necessárias para que você não dependa lá de um acordo no processo de execução e assim por diante. Pelo menos tentar uma medida de alongamento da dívida rural. Tá bom? Então eram essas as informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.